Modelo de administração da produção. Então, esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Vamos ver o que isso significa de acordo com o livro texto base que estou utilizando no canal, neste canal que está me ajudando na construção básica desta playlist sobre administração de empresas, ou melhor, sobre essa playlist específica de administração da produção, que faz parte de uma playlist geral de administração de empresas. O livro é este aqui, Administração da Produção, do Nigel Slack, entre outros autores. Então, atualmente, eu ainda estou bem no início desse livro, capítulo 1, que trata... Deixa eu ver se é o capítulo 1 mesmo. Bom, também isso não importa muito agora, né? Mas, enfim, é bem o iniciozinho, sim, é o capítulo 1 ainda sobre administração da produção, quase finalizando, inclusive. Então, nesse vídeo, quero entender um pouco sobre um modelo de administração da produção. Vamos ao texto, primeiramente, e depois... Aqui nós temos uma figura, talvez eu tenha que deixar isso para um próximo vídeo, porque é uma figura bem extensa para eu poder explicá-la. Então, agora podemos combinar duas ideias para desenvolver um modelo de administração da produção que será usada ao longo desse livro. Vamos entender isso então. A primeira é o modelo input, transformação, output, ou seja, entrada, alguma coisa entra, alguma coisa é transformada e alguma coisa sai. Entrada, transformação e saída. Input, transformação e saída. E a segunda é a categorização das áreas de atividades da administração da produção. A figura, como já mencionei, essa figura mostra como essas duas ideias se combinam, ou seja, a ideia de categorização das áreas de atividade da administração da produção e aquele modelo entrou, transformou, saiu. Então essa figura mostra como essas duas ideias se combinam. Agora o modelo mostra dois loops de atividades interrelacionadas. Sua base corresponde mais ou menos ao que é geralmente visto como administração da produção e o topo como estratégia da produção. Esse livro aqui concentra-se no primeiro loop, mas tenta cobrir bastante o segundo para permitir que o leitor entenda o sentido estratégico do trabalho do gerente da produção. Bom, como é só esse texto, então eu poderei tentar identificar um pouco melhor o que ele quer dizer sobre esse modelo geral então de gestão de operações e estratégia de mercado. Vamos lá então. Isso aqui, ele está contextualizando o livro como um todo nos seus devidos capítulos, por isso que existe essa imagem aqui. O ciclo ele começa primeiramente com input de recursos, ou seja, entrada de recursos. E aí existe um quadro diferenciando o que são recursos transformados e recursos transformadores. Então vamos primeiramente entender que num processo ou no modelo de administração da produção, como eu já disse, nós temos aquele modelo básico, entrada, transformação e saída, input, transformação e saída. E conforme eu for mencionando isso ao longo do processo, ele traz conceitos. Por exemplo, na entrada nós temos entradas do quê? De recursos, mas existe a distinção, a diferenciação do que sejam recursos, que são de duas categorias, segundo este livro, e devem existir outras, mas aqui ele traz duas. Então, recursos transformados, entrada de quê? De recursos transformados e entradas de recursos transformadores. E o que são recursos transformados? São aqueles materiais, informação e consumidores. São recursos transformados. Já os recursos transformadores são aqueles que são capazes de transformar algo em outra coisa. Por exemplo, instalações e as pessoas. As pessoas podem pegar algo como entrada, transformar em uma saída. Então, recursos que já são transformados e recursos transformadores, é preciso entender isso. Então, recursos transformados, materiais, informação, consumidores. Agora vamos ao processo de transformação em si. Então, veja, inputs de recursos. Depois disso, temos o quê? A gestão de operações. E essa gestão de operações que está ali no processo de transformação compreende um ciclo. E o que é este ciclo? Vamos começar então, primeiramente, com dentro do processo de transformação existe um projeto que faz parte desse processo de transformação. Existe ali também o planejamento e controle do processo de transformação, existe um melhoramento. Essas três partes que compõem o núcleo do processo de transformação, que compõem a gestão de operações, estão conectadas também à estratégia de operações, que está um pouco adiante, está acima disso. Ou seja, aquilo que vem de fora determinado como estratégia de longo prazo, médio ou mesmo de curto prazo, mas principalmente de longo prazo para gestão de operações. Então, estratégia de operações compõe como ou é um dos elementos que está acima ou que
gestão de operações é subordinada à estratégia de operações, mas que, por sua vez, estratégia de operações compõe a estratégia de operações como um todo. Mas a estratégia de operações também está envolta ou faz parte de 3 núcleos. Então vamos ver quais são esses núcleos da estratégia de operações, os 3. Primeiro, estratégia de operações, que vai influenciar diretamente sobre a gestão de operações, objetivos estratégicos da operação, e o papel e a posição competitiva da operação. Então veja que são termos que compõem, de modo geral, a estratégia das operações. Bom, tendo em vista isso, ou seja, tivemos input de recursos, que são recursos transformados e recursos transformadores. Depois disso, processo de transformação, que envolve a gestão de operações, o projeto, planejamento e controle, melhoramento, e a estratégia em si, que determina esse processo, que são as estratégias de operações, estratégia de operação, objetivos estratégicos de operação e o papel e a posição competitiva de operação. Por fim, depois disso tudo, chega-se ao output, ou seja, a saída, o resultado disso, aquela entrada que foi transformada num processo de transformação envolvendo a gestão de produção, transforma-se, ou então sai o quê? Um output, uma saída de produtos e serviços, para que isso possa depois servir aos consumidores. Então tudo isso aqui, esse processo, esse modelo geral de gestão de operações, no fundo é para atender o quê? Aos consumidores, que por sua vez tem influência sobre o papel e a posição competitiva da operação, porque este papel e a posição competitiva da operação é baseada lá no consumidor, nos desejos do consumidor. Então, de forma bem resumida, seria isso, esse modelo geral de gestão de operações e estratégia de mercado. Agora, só para finalizar o vídeo de hoje, onde que cada uma dessas partes está localizada neste livro? Isto serve para mim que ainda vou avançar, continuarei neste vídeo, neste livro, então preciso entender sobre isso. Veja que o projeto em si, que faz parte do processo, agora eu vou mencionar apenas os tópicos, cada um deles, dentro deste modelo. Então o projeto está tratado no capítulo 4, sobre projeto de processo. O projeto também está incluso no projeto de produtos e serviços, também está incluso no capítulo 6 sobre projeto de rede de suprimentos, também está incluso no capítulo 7 que trata sobre arranjo físico e fluxo, também está incluso no capítulo 8 sobre tecnologia de processo, projeto e organização do trabalho. Então o projeto em si, dentro do processo do processo de transformação, ele está envolvido em vários capítulos ao longo do livro que trata sobre projeto, né? Já a estratégia de operações está contido no capítulo 3. A estratégia está contida na estratégia de produção mesmo do capítulo 3. Já o papel estratégico e objetivos da produção, ou seja, que compõem os outros elementos que compõem a estratégia de operações, estão contidos no capítulo 2 deste livro. Então veja que antes mesmo de entrar no processo de transformação em si, eu ainda tratarei aqui no canal sobre estratégia, né? Estratégia de produção, tanto no capítulo 2 como o 3. Por fim, o planejamento e controle, que faz parte do processo de transformação, está contido né, no capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, lá para o final, que trata sobre natureza e todos esses capítulos tratam sobre, nesta ordem, né, natureza de planejamento e controle, planejamento e controle de capacidade, planejamento e controle de estoque, planejamento e controle de cadeia de suprimento, planejamento de recursos empresariais e IRP, operações enxutas e JIT, planejamento e controle de projeto, planejamento e controle de qualidade. E por fim, o melhoramento, que também compõe a gestão de produção no processo de transformação. Este assunto está mencionado no capítulo 18, 19, 20 e 21 sobre melhoramento da produção, prevenção e recuperação de falhas, administrando melhoramento, abordagem TQM e desafio da produção. Então, veja, temos um caminho extenso de forma teórica sobre a administração da produção por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. No vídeo passado eu tratei sobre o quê? Sobre uma comparação da administração da produção de duas empresas. A empresa A possui um gerente de produção Q e a empresa B possui um gerente de produção Q. Quais são as diferenças e o impacto financeiro? No próximo vídeo quero tratar sobre resumo das respostas a questões chave desse capítulo. Valeu. Vou ter que desligar manualmente hoje.